Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio do podcast que é a cara de Goiás, o AI Podcast Goiás. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós temos dois convidados que têm café na veia, literalmente, viu? Mas primeiro, Giovana Campos, bem-vinda, amiga. Já tava com saudade de você. Obrigada, amiga. Quanto tempo, Quanto né? tempo! Voltamos. Oi para você que nos acompanha. Obrigada, minha amiga, mais uma vez pela participação e aos nossos convidados muito especiais que vão, fazer um cafezinho ao vivo hoje. Dois empresários que são donos, gente. Bebê Café. Você não escutou falar? Então você não vive aqui em Goiás, não, viu? Porque é referência de café gourmet aqui no estado. Bem-vindos, Leandra e Rodrigo. Obrigado, primeiro, pelo convite, meninas, tá? Pra gente poder falar um pouquinho sobre café. Eu sou Rodrigo Coelho, proprietário e barista responsável pela Bebê Café. Estou à disposição de vocês. Arrasou, Leandra. Oi, meninas! É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com você, Débora. A gente tem uma história aí juntas, né? Eu sou a Leandra, sou mestre de torra e responsável pela Bebê Café. Gente, vamos falar hoje sobre esse assunto que eu não conheço. É muito difícil conhecer alguém que não gosta de café, né? Principalmente jornalista. Jornalista, eu não conheço um que não gosta de café. Mas assim, nós vamos falar de café de verdade. Então, para começar, de onde vem o café? De que país? O café ele tem uma história interessante. Ele começa na África, né? Em meados do século IX, aonde um pastor de ovelhas percebeu que quando cabras, perdão. Quando as suas cabras comiam uma certa plantinha, uma certa frutinha, elas ficavam mais alegres. Então, assim, aí ele percebeu isso. Ele compartilhou isso com um monge, aonde esses monges começaram a utilizar o café para fazer uma bebida, para conseguir ficar mais acordados, mais despertos naquele momento das orações, né? Naquele momento em que eles tinham que ficar mais concentrados. Então, eles usavam café para isso. Já era um estimulante, né? Isso, já era utilizado como estimulante, né? Começou nas cabras. Passada, não sabia disso não. Isso. Aí, depois disso, ele começou, né? Foi espalhado pelo mundo, chegou no Brasil por volta de 1727. Então, eu posso dar café pro meu cachorrinho? Que é animalzinho? Não sei. Só não. Aí a gente precisa... Veterinários estão de olho. Café pode. Tem que consultar o veterinário. Verdade, você é uma boa, né? Meu cachorro só dorme o dia inteiro. Tadinho. Ficar ligado, né? Estimulante. Eu queria saber um pouquinho da história de vocês, agora que a gente já falou da história do café, né? Como que tudo começou, em que ano, de quem que foi a iniciativa? Então, o café entrou nas nossas vidas assim meio que por acaso, né? Nós tivemos uma oportunidade de construir um prédio e a gente precisava promover esse prédio, que é um prédio de aluguel. E aí, uma ideia nossa, nós vamos montar uma padaria para mostrar que o prédio funciona, né? A gente montou uma pequena padaria. Essa não era para a gente manter esse negócio por muito tempo, mas a gente tomou gosto. Essa padaria evoluiu para uma cafeteria, que virou uma marca, e a marca virou a marca de café Bebê Café. Então, assim, foi despretensiosamente, digamos assim, e a gente entrou no mundo do café de uma forma intensa, né? Eu comecei a fazer cursos de barista, a Leandra começou a fazer cursos como mestre de torra. Então, quando nós vimos, a gente já estava inserido nesse contexto, e o que era para ser só um pretexto, né, para influenciar um outro segmento, virou o nosso segmento principal, que é o café. E hoje estão aí como referência, né? Parabéns pelo trabalho de Obrigado. vocês. Eu não tomava café antes. Eu gosto sempre de contar esse testemunho. Eu sentia muita azia, dor no estômago. Às vezes eu tomava café pela manhã e sabia que eu ia passar mal à tarde. E com esse movimento que a gente começou a fazer com o café na panificadora, cafeteria, Rodrigo primeiro fez um curso de barista, aí nós começamos a melhorar a qualidade do café lá dentro da nossa padaria. Aí foi onde eu descobri que não era o café que me fazia mal, eram as misturas que tinha no café, as impurezas que tinham no café. Então, a gente começou a estudar e entender. Aí hoje eu consigo tomar café normalmente, porque não era o café que me fazia mal. Então, tem muita gente que tem esse pensamento. O café me dá gastrite, me dá dor no estômago, me dá desconforto. Mas não é o café, são as impurezas. E aí a gente pensou, por que não trazer um café de qualidade, né? Para os nossos clientes.
Então, foi aí onde a gente pensou, falou assim, não, vamos ter a nossa própria marca de café, né? Que a gente tem esse cuidado, porque eu, por ter passado por tudo isso, sei o quanto que um café de má qualidade faz mal para a saúde, né? Verdade. E tem essa coisa de misturar mesmo, né? Que o povo fala, mas assim, tem muitas pessoas também que nem acreditam, mas tem isso, né? Tem. Tem. Por lei é permitido uma certa porcentagem de mistura no café. Essa mistura é o quê? Então, era para ser, né, somente cascas de café, pedacinhos de galho de café, impurezas que seriam folhas, impurezas que seriam relacionadas ao café. Por quê? Às vezes a gente fala assim, fica parecendo que é malandragem de algumas empresas e tudo, mas não é. Essa lei é permitido e essa lei surgiu para não excluir os pequenos produtores. Que quando o pequeno produtor vai fazer o beneficiamento do café, ele colhe de forma manual. Então, não sei se vocês já viram um pezinho de café, mas no mesmo galho tem cafés maduros, tem alguns que ainda estão verdinhos, tem outros que já estão podres, e tem as folhinhas e tem os galinhos. Então, quando ele puxa, não vem só café. Então, se a fazenda não tiver um processo muito moderno de separação, de qualificação do café, acaba vindo algum pedacinho de galho, alguma folhinha. Então, essa lei surgiu para que não fossem excluídos esses pequenos produtores. Entendi. Simples assim. Agora, todo mundo obedece da forma que deveria ser? Não. Existe um mercado paralelo para essas impurezas? Sim. Então, às vezes, a pessoa tem lá um processo super moderno de separação, né? E ao mesmo tempo, ela compra o que a gente chama de liga. É a separação baixa da peneira. São esses galinhos, essas folhinhas que não deveriam ir para o mercado. Mas ele compra essa liga e mistura até a proporção que é permitida por lei. Eu vi que você fez uma postagem falando sobre A liga. Sobre essa liga esses dias atrás. Quando Isso, vocês vão para Minas, né? Isso. Fazer o selecionamento, né? Dos Exato. Aí lá, inclusive, nós pegamos peneiras altas, né? Eu vou explicar assim de grosso modo para vocês entenderem. O café cai em uma máquina e essa máquina tem várias peneiras por camadas. Aí as peneiras mais altas ficam só os grãos grandes, bonitos, mais vistosos. Aí vai diminuindo a peneira, vai ficando os grãozinhos menores. E as peneiras mais baixas só as lasqueiras. Só o lixo do café, digamos assim, folha, galho, essas coisas. Aí é onde separa. No vídeo lá que eu postei, tinha uma montanha atrás de mim, não sei se vocês viram. Eu vi. E aquilo, na fazenda que a gente trabalha, numa das fazendas que a gente trabalha, que são parceiras nossas, é descarte. Só que muita gente comercializa aquilo para colocar junto no café, até as medidas que são permitidas por lei. Tanta coisa que a gente bebe e come e não sabe, né? Mas assim, tem lendas, eu não posso afirmar nem negar, né? Mas existem lendas que colocam várias outras coisas além dessas impurezas tradicionais do café. Mas é impossível notar, né? Assim, a olho nu, você não consegue perceber a diferença. Porque é torrado, eu acho, né? É porque é moído, né? Isso, torrado moído, e né? moído. E torrado de forma excessiva, né? Vou usar essa palavra. Também fica mais difícil de você identificar. Porque existem lendas, né? Tem milho no café, tem soja no café, tem gente que fala que tem sangue de boi. Não vou entrar nessa seara, porque carvão, tem gente que fala que coloca carvão no café. Eu nunca vi, tá? Vou falar assim, nunca vi nenhuma fábrica que faça isso. Porém, né, dizem que existe, eu estou só comentando. E aí, como que você faz para mascarar tudo isso? Você torra intensamente e moe. Entendeu? Entendi. Aí você não consegue separar. Se eu mostrar um pó para você de carvão moído, visualmente você não vai ver diferença para um pó de café muito torrado. Claro, o sabor muda. O que a Leandra falou é muito verdade. Tem muitas pessoas que passam mal e não é com o café. Uma outra curiosidade, milho torrado e moído dá muita azia. Entendeu? Então, vocês viram agora tem uma conexão. Café, aquela época que o café subiu, o pessoal na internet mostrando fazer café de milho, fazer café de arroz. Isso, é o vai café lá, fake, torra né? tudo e passa como se fosse café. E toma só aquele caldo de carvão, né? Porque vira carvão. Entendi. E tem alguma diferença entre café especial e gourmet? Ou é tudo a mesma coisa? Existe. Existe. Nós classificamos o café em 3 grades diferentes, né? Tem o café tradicional, o café gourmet e o café especial, nessa sequência. O café tradicional, ele é o que a gente encontra nos supermercados, que está dentro das normas da ABIC, tudo certinho,
e eles podem ter misturas, podem ter blends no café. Tá? O que é um blend? Blend é uma mistura, nada mais do que isso. Quando você mistura 2 tipos de café, você tem um blend. Hoje no Brasil, nós temos 2 qualidades de café que são predominantes, a arábica e o conilon. Então, o Conilon? Conilon. O conilon, tem gente que fala conilon, muda um pouco a conhecido forma como de falar. robusta também. Então, assim, se a gente fosse pensar nesses 2 cafés, o conilon ele é muito mais barato e com a qualidade muito inferior ao arábica. Hoje, cotação de hoje, o arábica, a saca de 60 quilos, está R$ 1.690, enquanto o conilon está R$ 978, se não me engano. Então, a diferença de preço é muito grande. Aí, quando você pega uma marca que tem um blend, eles equalizam o preço do café com a mistura. Coloca um pouquinho de arábica, coloca uma quantidade maior, talvez, de conilon, e eles conseguem ter um preço melhor. Só que a qualidade da bebida cai muito. Tanto que não se fala em café especial de conilon. Café especial só é feito com arábica. O de vocês é 100% arábica? 100% arábica. Então, esse é um fator que faz muita diferença também quando você vai tomar um café. Você falar, nossa, tomando um café 100% arábica, e se for café puro, você já tem meio caminho andado para estar tomando um café gourmet. Que, inclusive, é uma das características do café gourmet, que ele seja um café 100% arábica. Uma segunda característica, respondendo a sua pergunta, é que ele não tenha mistura, tá? Mistura de impurezas, né? Seja um café mais puro, e que ele esteja classificado com peneiras altas. Tá? E tem um outro detalhe também. A torra não pode ser uma torra excessiva. A gente fala em torra média ou torra média alta. Né? Torra extra não entra para o café gourmet. Quando você pega o café especial, ele tem todas as qualidades que o café gourmet tem, e, além disso, ele ainda vai estar classificado em peneiras mais altas ainda, ou seja, aqueles grãos premium, né? O top do top, digamos assim. Peneira 18 acima. Então, são aqueles grãos maiores. E você começa a brincar com algumas coisas do café. Acho que vocês já devem ter visto em algum momento, né? Café com aroma e sabor. Maracujá, frutas amarelas, frutas vermelhas. Isso mesmo, né? Tipo como se fosse suco. Sim. Mas muitas pessoas acreditam que mistura, né? Mistura chocolate no café. Mistura não. Não. Uai. Exatamente. É do café mesmo. O próprio café, no momento da torra, você consegue extrair os óleos e os sabores dele. Não é que você vai pegar a xícara de café e você vai sentir o gosto. Vamos supor, tem uns que é de abacaxi, né? Frutas cítricas, que você vai sentir aquele gosto. Ele vai ter aquela lembrança. Você vai ter que treinar o seu paladar para você começar a sentir. Por isso que a gente fala que sentar para tomar uma xícara de café é uma terapia, é um momento. Não é aquele cafezinho rápido que você vai lá só engole para te dar energia. O meu não. acabou. Vai lá. Senta, toma o seu café, aprecia o seu momento, relaxa. Então, assim, você vai conseguir sentir esses sabores. Gente, né? então a lembrança desses sabores. Eu pensei que misturava semente de maracujá. Tinha muita com café. Tinha muita gente que perguntava pra gente, assim, às vezes, falou assim, esse café de vocês tem sabor de quê? Nossa. Aí eu... você vende café saborizado? Não, mas sabor de café. Tudo que a Leandra falou, e tem a questão também da fermentação, porque o café a gente passa por um processo de fermentação. E aí, dependendo do tipo de fermentação que eu faço, também me ajuda a alcançar notas. Notas florais, notas frutadas, notas doces. Tipo perfume. Exatamente. Então, é complexo se desenhar um café especial. Não é simples. Tá? Tanto que cafés especiais são vendidos sempre em microlotes, quantidades pequenas. E você não acerta o mesmo café todos os anos. Por exemplo, eu trouxe um café especial para você, Débora. Aí ele está lá assim, é um bourbon vermelho com notas de chocolate amargo e castanhas. Você aí trouxe você fala, mesmo? Não, ainda não, mas eu vou trazer. Calma, eu tenho um plano. Trouxe um pacotinho para mostrar pra gente? Não, eu tenho um plano. A embalagem nossa está ficando pronta essa semana. Do especial. Do especial. Gourmet a gente trouxe. Eu quero ver o gourmet depois. Não, o gourmet está ali. Tá aqui o gourmet? Tá atrás de você aqui. Tá, joia. Então assim... O meu acabou.
Então, assim, Giovana, a gente trabalha muito para chegar nisso. E, como eu estava dizendo, não quer dizer que você vai conseguir alcançar as mesmas notas todos os anos. Então, às vezes você fala, Rodrigo, mas eu quero aquele café exatamente aquele que você me vendeu na safra passada. Tem? Não, agora ele é diferente. Então, muda de uma safra para outra também. E o que muda? Olha, Você vê, toma aqui, peguei. eu vou trazer um termo. Eu vou trazer um termo que veio do vinho, né? E que chama terroir. O terroir, ele muda um pouco de safra para safra. O que é o terroir? É a condição climática em que o café foi produzido. O solo em que o café foi produzido. A gente não consegue reproduzir isso todos os anos. E o café ele é muito sensível. Então, se a gente tem uma geada muito forte, se a gente tem um frio muito intenso, muda completamente as características do café. Então, outra coisa que é muito importante. Nosso café é do Cerrado Mineiro. Então, em Minas você tem quatro micro-regiões que produzem cafés totalmente diferentes por causa do terroir, que é a localização em que o café foi plantado, né? Características do local que o café foi plantado. Então, é muito difícil você conseguir reproduzir notas de um café de uma safra para outra por causa desses detalhes, entendeu? E qual que é o segredo para produzir, exemplo, vocês estão vendendo café no país que toma café todo dia, então vocês têm que estar inovando sempre. O segundo maior consumidor do mundo. Do mundo. Sim. Inclusive, o café também perde para água, né? O pessoal toma muito café, né? Isso, a segunda bebida mais consumida do mundo é o café. Consegue bater até a cervejinha. Bate. Qual que é o segredo? Eles falam assim, gente, realmente, essa qualidade, é você selecionar, porque vocês têm sempre que estar inovando, né? Então, assim, o que a gente foca? Qualidade. Obrigada, como a gente falou para vocês, o Rodrigo comentou e tudo. Os cafés, infelizmente, depois que eles entram no mercado, com o tempo a gente vai percebendo que vai perdendo aquela qualidade, né? Isso é o que os nossos clientes, nossos consumidores relatam muito para a gente. Então, o que a gente está focando muito? Qualidade. Sim. Qualidade do café, né? A experiência, aquele momento. E para o cliente não perder essa paixão, porque, querendo ou não, o café vira rotina. E não é isso que a gente quer trazer, não é a rotina de beber café, é curtir e apreciar o momento do café. Então, a gente foca muito em qualidade. A nossa qualidade, igual a gente comentou, a gente vai na fazenda, a gente escolhe os grãos, passa por todo o processo de torra que nós elaboramos também. O Rodrigo faz o processo de cupping. Então, assim, nós focamos em qualidade. E depois que o cliente experimenta o nosso café, ele não quer outro mais. É verdade. E não sei se você perguntou também na relação comercial, Débora, mas é importante falar. Quando a gente fala em um café gourmet, um café especial, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é caríssimo. Nossa, isso deve ser caro. É verdade. Quanto que deve ser um pacote de café gourmet? Então, a gente tem essa pegada comercial de trazer o preço muito próximo dos cafés tradicionais. É o mesmo preço, Rodrigo? Não, a gente não é concorrente do café tradicional. Mas a diferença é pequena, fica em torno de R$3 a R$4. Sério? Então, sério. Para o cliente ter um café de qualidade, um café puro. Então, a gente gera uma experiência para os nossos clientes sem ter um custo muito alto. Então, o custo-benefício do nosso café, ele aumenta muito. Então, o cliente vai conseguir consumir um café com muita qualidade e não pagando tão caro por isso. Entendeu? Ótimo. E fora que por então, ele é assim ser que a gente puro, entra no mercado. ele ser puro, não ter mistura, ele rende mais no preparo do dia a dia também. Não precisa colocar 3. A mesma quantidade de pó. Porque tem alguns cafés que você tem que colocar 3, 4, 5 colheres de pó para começar a sentir o sabor do café, de tantas misturas que tem. Ele não, ele é puro. É verdade. Realmente, delicioso. É verdade, porque sou eu que lavo roupa lá em casa, viu, gente? Curiosidade, tá? Aí o que acontece? Pode mentir aqui? Não vou falar marcas, mas assim, se você compra aquele sabão mais inferior e tal, e você estava acostumado a usar um sabão melhor... Não vamos falar, porque não estamos sendo pagos. Né? Isso. Mas o que acontece? Mas o que acontece? Você tem que usar muito mais pó para lavar sua roupa, é ou não é? É verdade. Se você está com um sabão em pó inferior. O café é a mesma coisa. Se você comprar um café muito inferior, a tendência é que você tem que usar mais pó, porque tem menos café de verdade ali dentro. Tem
que a gente entrou nesse assunto de valores, recentemente teve aí um anúncio de um tarifaço por parte dos Estados Unidos, né? E a gente comentou aqui agora que o Brasil é o segundo maior consumidor e também é um grande produtor. Sim. Eu queria saber o que impacta na produção de vocês essa medida, ou se não impacta. Impacta. Tem um impacto direto, porque quando a gente estuda um pouco do mercado internacional de café, a gente passa pelo Vietnã como um grande produtor de café Conilon, né? E ele é um grande exportador também. E a gente passa pelo Brasil, que produz tanto o Conilon quanto a Arábica e é um grande exportador. Um dos maiores importadores é os Estados Unidos, né? Então, com essa tarifa, surge um problema muito grande, principalmente para o produtor rural. Por quê? Porque ele está lá com a safra, começou a colher agora, né, no princípio do mês, é uma bomba isso, porque começou a colher agora e tende-se a não escoar toda a produção como era de costume. Uhum. Por quê? Porque para os Estados Unidos comprar o nosso café, ele vai ficar com 1,5 de valor, né? Os 50% vão representar isso. Sim. Então, tende-se a que eles comprem menos café. E eles comprando menos café, fica mais café no nosso mercado, o mercado interno. E aí a concorrência aumenta, lei da oferta e procura, e o valor do café diminui aqui. E isso não é bom para o produtor, de uma forma geral, porque os custos de produção dele, todos já foram pagos, entre aspas. Então, verdade. as cartas já estão na mesa. Ele vai ter que vender o café dele mais barato e o custo de produção dele foi alto, né? Para o consumidor final, é bom, Rodrigo? É bom, porque o café vai diminuir o preço, vai puxar um pouco para baixo, né? Só que isso tudo é um jogo de apostas. A gente não sabe o que vai acontecer. Se nós pegarmos hoje o modus operandi do Trump, né, em relação às tarifas, como que foi com a China, que é muito maior do que o Brasil em questão de relação internacional e comércio. Eles fizeram uma pressão muito forte do lado dos Estados Unidos, China fez uma pressão muito forte também, e o negócio virou uma panela de pressão, tanto para os empresários americanos quanto para os empresários chineses. E todo mundo pressionou, eles tiveram que sentar e conversar e parar com esse negócio de taxas. Isso vem acontecendo em quase todos os países. Tá? Então, tende-se, eu acredito que é uma tendência de que o Brasil vá sentar à mesa com os Estados Unidos para melhorar essa questão das taxas. Eu acho que isso não vai durar muito tempo, mas enquanto dura, sim, gera uma instabilidade nos preços. Os preços ficam voláteis do café e gera incerteza. Jogo de aposta, achômetro, tá? Cabeça do Rodrigo. Eu acho que não dura mais do que 1 mês e meio essas taxas. Né? Pelo que eu já vi, pelo modus operandi do Trump, pela forma que ele trabalha, ele é obrigado a recuar em algum momento, porque o café vai aumentar muito, e não é só o café, a laranja, vários outros commodities brasileiros vão aumentar muito o preço. E aí as indústrias norte-americanas, com 30, 45 dias, elas começam a estrangular, elas sofrem muito também. Não é só, a pressão não vai ser só do lado do Brasil, vai ser interna também. Sim. O partido deles lá vai começar a fazer pressão em cima. Está na hora de a gente parar. Né? Eu não entendo bem qual é a jogada dele, acho que você vai poder falar muito melhor, mas nessa questão das tarifas, eu acredito, né, esse achômetro meu, que 1 mês e meio vai ter vai melhorar isso aí. Eu acho que nem vai isso tudo, não. Acho que ele recua antes. Você acha? Às vezes já até em agosto. Né? Eu acho. Acho que ele recua antes. Mas, assim, é sempre bom por um lado e ruim para o outro, né? Igual que você falou, o consumidor, o cliente final, né, que somos nós, é bom. Então, assim, para uns é bom. Sempre vai ter isso. Nunca vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Tem um ditado. Há um tempo atrás foi bom para os produtores que estavam Sim. no valor alto. Exatamente. Estava terrível para quem gosta de café. Foi tempos difíceis. E diminuiu muito o consumo, sabia? Demais. Diminuiu muito o consumo de café no Brasil. Quem tomava 3, 4 vezes no dia estava tomando só o cafezinho lá na parte da manhã e quem oferecia café, às vezes as empresas que ofereciam café só não estão água, oferecendo né? mais café água. para os clientes. Então, assim, diminuiu muito o consumo do café. Então, já linkando esse assunto, a dica que vocês dão para quem quer empreender? Você acha que é um bom momento? Aguarda para empreender no café? O café, a dica que eu dou para quem tem interesse de entrar nesse ramo é entender bem como é que funciona as oscilações e a sazonalidade do café. Eu acho que é o grande boom de quem fala em café entender isso. O que é isso, Rodrigo? É porque o café se colhe uma vez por ano.
né? Então, você colhe o café e você tem armazenamento de café. Então, Nossa, eu não sabia. ele tem um tempo de safra ali, uma janela de safra, porém é só uma vez por ano. Só uma vez no ano? Isso. Então, por exemplo, até o final de agosto, todas as cartas vão estar na mesa. Tudo que vai acontecer em relação a preço de café, a gente já vai saber. Então, até lá, é um jogo de aposta. Vou ficar com estoque alto, vou ficar com estoque baixo, porque eu, inclusive, falo isso para os meus clientes, né? Às vezes um atacadista, um supermercado que compra o nosso café, eu falo, gente, está na hora de fazer estoque. Gente, não está na hora de fazer estoque. Por quê? A gente tem que tentar fazer estoque enquanto o preço está baixando, e quando o preço está subindo, a gente tem que tentar ficar com o mínimo de estoque possível. Então, essa jogada... É tudo estratégia, né? Tem como. E é um jogo, tá? Eu posso errar, posso perder em algum momento, mas, para graça de Deus, a gente tem entendido bem como é que funciona para funcionar bem. Então, assim, gente, você tem que entender, tem que estudar, né? Não adianta você entrar num empreendimento sem saber nada. Eu gosto de café, vou montar a cafeteria. Pronto, acabou. Tem que estudar economia, tem que estudar saber tem que saber, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre o perfil do público de vocês, né? Se vocês vendem mais local ou se é para todo o país. Qual que é o perfil do público de vocês, dos clientes? Então, até o momento, a gente chegou a enviar para São Paulo, eu acredito, Brasília, Minas Gerais. Até então, a gente está bem pulverizado aqui em Goiânia, já. Algumas cidades no interior e para esses estados, né? Mas esperamos aí, estamos na expectativa de mandar para fora também. Quem sabe uma franquia, né? Sim. Mas o mercado de café é muito grande, sabe, Débora? Muito grande. Então, para você ter uma ideia, a nossa planta hoje, a gente tem uma estrutura física que pode chegar até 520 metros quadrados. Com essa estrutura, a gente não atende Goiânia toda. Pra você ter uma ideia do que é um mercado, né? Sim. Então, uma expansão, ela tem que ser muito bem pensada. Não pode falar assim, eu vou vender para o Brasil todo. Não é bem assim. Você tem que se programar, você tem que ter um processo de produção evoluído. Então, hoje, a nossa missão é fazer bem feito a tarefa de casa dentro da nossa cidade de Goiânia e o segundo passo dentro do estado de Goiás. Mas sim, como a Leandra falou, a gente já vende café em São Paulo, já vende café em Minas, já vende café em Brasília, mas de forma pontual. A gente não manda vendedores para lá, né? A gente tem vendedores em Goiânia, por enquanto. Entendi. Mas já estou pensando lá na frente, 10 anos, não estou pensando agora... Beber café, já estou lá na frente. A gente faz o melhor com o que a gente tem. Beber café começou num papelzinho craft com carimbo, né? É verdade. Hoje, nossa embalagem é uma embalagem silcada, linda. Então, assim, quando a gente vendia com o mesmo amor. Que a gente vendia essa, a gente vendia a mesma qualidade. Aquela embalagenzinha do papel craft. Então, eu escutei isso do Cortella uma vez. A gente faz o melhor com o que a gente tem. Sim. Então, hoje a gente está conseguindo atender com excelência Goiânia e estamos abrindo mais estado de Goiás, né? Mas é com o que a gente tem hoje. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, como a gente vem fazendo desde que iniciou o Bebê Café. Arrasou, isso aí. Inspiradora, Leandra, como sempre, né? Obrigado. Elogiei ali, eu que agradeço. Eu queria falar um pouquinho também, acho que é um gancho muito atual, né? Você citou as mudanças climáticas e o quanto elas impactam na produção de vocês. A gente tem enfrentado, assim, períodos difíceis, né? Noite retrasada foi aprovado um PL aí, que foi apelidado de PL da devastação. São muitos e muitos casos de desmatamento, né? O mundo está começando a responder, né? Todo esse desgaste ao meio ambiente que teve nos últimos anos. Então, eu queria saber o que impacta para os próximos anos, como que vocês veem, como que vai estar o mundo daqui a 30 anos, né? Caso a gente continue nesse desmatamento desenfreado. Acho que a pergunta mais certa é essa. Como que impacta hoje no trabalho de vocês essas mudanças climáticas e como que vocês veem uma solução? Assim? Então, é super pertinente, tá? Sua pergunta. Eu escutei uma teoria, não é minha, mas é a teoria do cão com as pulgas. Não sei se vocês já ouviram falar. O planeta Terra é o cão e nós somos as pulgas. Se a gente começar a incomodar muito o cão, ele vai se coçar e vai se livrar da gente.
entendeu? Então, assim, eu creio que nós estamos fazendo um mal muito grande para a Terra, mas quem vai perder com tudo isso somos nós. Nós vamos ser, sem ser muito clichê com isso, mas nós vamos sair, né, do jogo se a gente continuar fazendo da forma que está sendo. No café, o impacto direto ele acontece desde do plantio e replantio, né? Quando você morre uma planta no cafezal, você precisa replantar ela. Se você tem problemas com alterações muito grandes de temperatura, ela não cresce como deveria. Então, você impacta, sim, na quantidade, na qualidade e na quantidade de produção, por causa dessas variações muito bruscas, né? Por exemplo, em Minas, o ano passado, durante a colheita, teve uma onda de calor que nunca tinha acontecido. Que afetou, inclusive. Afetou. E aumentou. Exatamente. As pessoas não sabiam disso, mas foi por conta da devastação. Do clima. Claro. Do clima. Claro. Tem todo o impacto. E aí, quando você pega o Vietnã, por exemplo, que é um dos principais produtores de café, né, o ano passado, na safra do ano passado, eles perderam tudo. Por questão climática, por resposta do meio ambiente ao que está acontecendo em relação à devastação, que você perguntou. Aí, o que acontece? O preço de café vai lá em cima. Os mercados não... como a demanda aumenta muito, o preço vai junto. Então, a gente não consegue controlar. E são vários fatores, mas foi um dos fatores que a gente saiu de um pacote de café de 500 gramas que custava em torno de R$22, R$23 e foi para R$40, R$45. Isso aconteceu num gap de tempo ali de 4 meses. Foi de novembro do ano passado até março desse ano. Aumentou aí quase 100% do valor do café. Então, tudo isso é resposta do clima, do que a gente vem sofrendo em relação ao clima. E é uma pergunta importante, porque nem todos os produtores têm essa percepção, né? De pensar no que pode acontecer, que vai impactar principalmente eles, né? Porque os produtores rurais são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Eu vejo que muitos têm contratado seguro rural, porque já não tem conseguido lidar, perde muita safra. Então, assim, é um problema atual e que tem que ser pensado, né? Sim, a BB Café em especial, nós trabalhamos com 3 fazendas hoje. Essas 3 fazendas eu posso te garantir que respeitam todas as leis ambientais em relação à mata de reserva, ao plantio solidário, né, que é você ter algumas plantas nativas próximas ao cafezal. Então, assim, ajuda, né? Mas você falou uma extrema verdade. O dinheiro, nem todo mundo pensa assim, né? O dinheiro às vezes fala mais alto e às vezes você tem um terreno do tamanho dessa mesa e você se pergunta por que plantar só nesse pedacinho se eu posso plantar em tudo, né? E infelizmente isso acontece. O pessoal pensa, mas assim, tudo é política, é direita, esquerda, mas gente, pessoa que devasta, que destrói o meio ambiente, você está colaborando para o café aumentar. Sim. Exatamente. É isso. Consciência. As pessoas não entendem isso, muitas das vezes não estudam também sobre o tema. É bem complexo, né? E triste também. Eu tenho uma tatuagem aqui que fala exatamente sobre isso. Vou mostrar pra vocês agora. Aquelas. Olha, então você conheceu. Não faço. Relaxa, eu não vou acabar. Já vocês. Vai destruir. Exatamente. É uma crítica justamente sobre o meio ambiente. Gente, eu fico indignada com isso. Mas ativista é verdade. online aqui. Não, mas Não, eu também sério? sou. Eu também sou. Eu fico tá? Eu muito também defendo muito a questão ambiental, porque se a gente estuda um pouquinho sobre o que vem acontecendo e o que vem mudando na relação safra e colheita, e volume de safra, volume de colheita, dificuldade de safra, você entende que não precisa ir longe, sabe? Outra questão que é muito problema, não é só o desmatamento, mas quando você tem uma intensificação em uma área, geralmente os rios, eles são detonados. Sim. Porque os fazendeiros, tem alguns que desviam os rios para montar represas para poder irrigar plantações, para poder servir uma criação de gado. Então, o problema é muito mais amplo. Porque sem café, olha que é meu ganha-pão, olha o que eu vou falar. Sem café a gente vive, mas sem água a gente não vive. Sem água a gente não faz nem café. Sem a natureza assim. Nós não vivemos, né? A gente não então, se a gente começar a arrebentar com a água também, né? Recurso hídrico. O fim está próximo. Nossa, é triste, viu? Eu fico até estressada, nervosa com esse assunto. Mas assim, para finalizar, nosso tempo
infelizmente, está... Já? Já, amiga, aqui, ó. Mas eu nem bebi outro café. Vamos beber daqui a pouco. Tem alguma curiosidade sobre o café que vocês... que geralmente as pessoas não saibam e vocês gostariam de compartilhar? Alguma coisa interessante? Tem um negócio que é bacana, né? O quê? Geralmente as pessoas atrelam o preço, né? O custo de um produto. Nossa, quanto mais caro for, mais eu vou gostar, né? Café especial não é assim. Pode ser que eu traga o café especial mais caro que eu tenho, o mais caro do mundo. Posso fazer um café para você e você olhar para mim e falar assim, não gostei. Gente, eu vou aproveitar e vou contar uma experiência que a gente teve na fazenda a última vez que a gente foi. A gente estava lá na torrefação, lá olhando os grãos, aí o torrador veio, olha aqui para vocês verem, vou coar um café para vocês, um especial que vai sair agora e Nota tal. 87, lindo. Nota 87, você vê o grão. Aí ele colocou lá assim, na hora que eu cheirei o café, a primeira impressão que eu tive foi de fumo de rolo. O Rodrigo já sentiu, foi... O que você sentiu? Qual foi? Marmelo. Marmelo. Aí eu cheirei aquele café, falei... Ok, né? Tá bom. Fumo de rolo, pensa Fumo legal. de rolo, Assim. foi o que eu senti, mas é aquela coisa, foi o que eu lembrei do meu avô. Sabe o que é isso, não? Pra entender, eu e a Giovana. Fumo de rolo Gente, é aquela cordinha de fumo que o pessoal mais antigo cortava pra fazer o cigarro. Fazia o cigarrinho sei. de palha e tal. Foi a primeira sensação que eu tive. E tinha um amigo nosso que estava com a gente, ele cheirou assim. Não sei diferenciar. Ele falou alguma coisa? Acho que ele não falou nenhum cheiro, não. Aí a gente experimentou. A gente não gostou. Aí a gente experimentou aquele café assim. E o torrador da fazenda, o dono da fazenda, tudo tomando café, falando assim, gente, esse aqui é o melhor e tal. Na hora que eu coloquei o café na boca, falei assim, gente do céu. Pra mim, tinha gosto de fruta podre. Eu quase morri de desespero. O nosso amigo também tomou o café e depois foi. Mas assim, não, o café não é. O café é um café especial, é um café caro. É o que eu tô querendo mostrar pra vocês, é o que o Rodrigo falou. Não é por causa do preço. Às vezes você vê aquele grão lindo, aquela coisa, mas não é o seu paladar. É a mesma coisa de passar o café. Tem o jeito certo de passar o café? O jeito certo de passar o café é o jeito que você gosta do café. Naquele coador meio amarelado. Se você gosta daquele jeito, é daquele jeito. Tem gente que levanta a bandeira e fala se você precisa tomar café sem açúcar, você precisa tomar café com açúcar. Não é assim. Você toma o café do jeito que o seu paladar gosta. É verdade. Às vezes você gosta... Também não? Eu posso tomar quantas xícaras por dia? Tem um limite. Um cara descobriu esses dias. É 264 xícaras. Por então, dia? até 263 tá tudo certo. Não, ele morreu. Ele morreu. Não. 264. É claro, tudo em excesso. Gente, pelo amor de Deus. Bruno Pocenato, vem cá, meu nutrólogo. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Tudo em excesso faz mal. Você precisa entender o seu organismo e seu corpo. Tá sentindo insônia, sentindo taquicardia, tá perdendo assim um pouco, sentindo tontura, dando enxaqueca. Uai, você tá falando mesmo? Você precisa... Você tá falando que eu tô sentindo? Eu falei alguma coisa pra você? Você precisa sentir o seu organismo. Às vezes você está exagerando, porque tudo em excesso faz mal. Então, se você às vezes você começa a diminuir e começa a sentir se é o café ou não. Porque o limite em si, ele não tem. Mas é como eu disse, tudo em excesso faz mal. Deixa eu só fazer complementar a questão do café especial, só para não ficar parecendo que o café especial é ruim. Eu tô falando mal do café. Não, é horrível o café isso. especial, não, gente. Não é isso, não é isso. gente. Deixa eu explicar. É o paladar, cada um... É igual um sapato, vou falar melhor. Cada um tem o seu número de sapato, não tem? Sim, Você calça 37, você calça, vamos supor que você calça 35, 36... Você vai tentar colocar o sapato dela, não vai servir em você. É igual o café. Às vezes o café é do jeito que ela gosta, não é o jeito que você gosta. Cada um tem o seu jeito. Porque o café especial, entendeu? Ele acaba tendo nuances diferentes. A gente está acostumado com um café mais próximo do que vocês estão tomando aqui agora. O café especial, ele tem acidez diferente. Tem alguns que chegam a dar astringência na boca, sabe? Então, ele é muito diferente. Mas tem aquele que você toma, aí você lembra do chocolate, você lembra da amora, você lembra
das frutas cítricas, entendeu? Então, quando vocês forem lá, cada chama a gente pra ir, né? Claro! Fazer uma matéria especial pro Uai Notícias, Goiás. Lá na fazenda. Lá na fazenda. Top. Gente, rapidinho, pode? ela comentou, eu achei interessante. Ela falou que não tem Eu sabia, uma tava forma esperando de você falar fazer, né, o café. Mas é porque o pessoal mais antigo, eles tinham um jeitinho deles, né? Aí eu, por exemplo, ia fazer café lá em casa, minha avó brigava comigo quando eu usava copo de alumínio, sei lá. Então Pra eu tenho tomar o todo café. um método pra fazer, pra tomar, eu tenho todo um método rigoroso, tem que ser copo americano, eu meço o copo americano com a medida da colher de açúcar, já junto com a medida da colher do café, então não precisa nada disso, vai ficar legal de todo jeito. A medida assim que a gente usa profissionalmente, que se qualquer barista, torrador que você sentar vai falar para você que é 1:10, que é 100 ml de água para 10 gramas de café. Mas se você gosta dele mais forte, você pode colocar 100 ml de água e 15 gramas, 20 gramas de café. Se você gosta dele mais fraco, você pode colocar 5 gramas de café e 100 ml de água. Por isso que a gente fala que o café vai de acordo com o paladar, o gosto da pessoa. é isso, amiga. E não tem certo nem Porque errado. com esse pó de café, vamos supor, do Bebê Café, o Rodrigo, por exemplo, foi visitar um cliente semana passada, ele fez 9 tipos de cafés diferentes. Nossa. Eram 9 pessoas que iam experimentar, ele fez 9 tipos diferentes. Então, para você Eu ver... perguntei pra vocês como é que vocês gostam do café. Eu fiz um café diferente do nosso... Do Felipe. Do Felipe. Felipe gosta mais suave, Felipe? Tá bom, viu? Arrasou, parabéns. Viu? Então, assim, vai do paladar. Não adianta, e também não adianta você pegar um café, não vamos falar de beber café, você pega, compra uma outra marca de café que seja, você vai lá e faz a primeira, você fala, ai, café ruim, não gosto. Às vezes você que não preparou de acordo com o seu paladar no primeiro momento. Verdade. Então, a próxima vez que você for fazer, faz de uma maneira diferente, ajusta a quantidade de água, a quantidade de café, até você chegar no paladar que te agrada. É Um isso. sabor que te agrada. Muito bom. Então é isso, tirei muitas dúvidas, foi um papo muito bom. E o café também tá uma Aprendi delícia. super. Obrigada, Leandra. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a Sejam vocês, sempre gente. bem-vindos. Eu que agradeço, Beber café meninas. também aqui no Uai Podcast Goiás. Considerações finais? Vamos beber café, né? Uai, foi um prazer estar Uai, aqui. sou Vamos mineiro, merchan. vem aqui. Não, é só o uai. Vamos beber café, pronto. Considerações finais. É um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. certeza, A gente, também. né, bater um papo gostoso assim. É isso. Obrigada, meninas. Eu só agradecer, meninas. Parabéns, tá? Pelo canal de vocês. Obrigada. Eu já acompanho já. Pra mim foi uma honra estar aqui com vocês hoje, tá bom? Falar um pouquinho de café. Precisando, eu tô à disposição de vocês. Obrigada, Obrigado. gente, mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou e sejam bem-vindos sempre. Obrigada, gente. A próxima vez eu compro um pão de queijo, né? O mínimo, né? Se trouxeram café, a gente tem que ter pelo menos pão de queijo, né? E obrigada ao Grupo Orion. E obrigada ao Grupo Orion, Felipe, que está aqui também, nosso operador. Gente, ó, sigam o Uai Podcast Goiás nas redes sociais, o Uai Notícias Goiás. E aguardem o próximo episódio também, vai estar maravilhoso. E até a próxima, o Uai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade.